E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá fazer o prometido vídeo de MXLG11. É, e tomem cuidado, tá? Tomem cuidado para vocês não se enganarem. Isso daqui é pela informação e não pela oportunidade. E isso é mais importante saber. Porque pela oportunidade tem um monte de gerador de conteúdo e você pode cair na besteira enorme de falar, meu Deus, o valor patrimonial desse fundo é 88 milhões, mas o mercado só está aceitando pagar não sei quanto, quer dizer, ele vale 76, mas aí pela cota que você paga hoje, você está pagando 65%, então está com 35% de desconto. Isso é perigoso, porque você vai comprar com desconto um negócio que não vale nada, você só vai ter dor de cabeça, tem que tomar muito cuidado. Esse fundo ele foi lançado na base 100. Captação de dinheiro feito, na alocação você acaba perdendo um pouco. Então, assim, entre ter o dinheiro todo, você vai pagar as taxas de emissão, todas as taxas da B3, organizar, comprar os terrenos. Quando você chega com o terreno comprado, você já não tem 100, porque muito gasto foi despendido aí no meio do caminho. Então, quando chega nesse valor aqui, mais ou menos, aí você fala, não, faz sentido. Isso daqui é a cotação, tá? Eu tô falando de valor patrimonial. Agora, despencar desse jeito é muito difícil, né? A merda ela tem que ser muito grande para o negócio despencar assim tão rápido dessa forma. Isso daqui é o preço da cotação. A cotação agora está R$ 49,00. Quando você olha para o valor patrimonial, você vê que teve uma queda também. Ela começa com 100, fica um pouco inferior a 100, e aí agora você está em 76 e 83, embora esses dois valores aqui sejam questionáveis, e esse valor aqui ele pode ou não estar certo. Bom, de qualquer forma, eu tenho uma cota de R$ 100, que hoje vale 76, e que eu estou conseguindo comprar por 49. Tá certo isso daqui? Cara, tudo depende. E aí você tem que estudar o que o fundo é de verdade. Você tem que gostar da gestora, você tem que entender o que os caras fazem, você tem que ler muito relatório, tem que ver as entrevistas que são públicas que eles fazem. E eu já entrei em contato com essa gestora 2 vezes e eles se mostraram bastante disponíveis. Não me adiantaram a informação quando não podiam, mas também não recusaram quando podiam. Isso é bem legal. Agora, essa história, esse fundo, primeiro, ele é novo e ele tem uma história bem trágica. Qual que é a história trágica desse fundo? Ele fez a captação, legal, fizemos a captação. Comprou um terreno. Comprou um imóvel lá. Aí, nossa, que sucesso. Então, bem alocado, bem alugado, o rendimento está maravilhoso. Aí depois a gente vai para o BTG. Nossa, ele tem uns imóveis muito bons, então vamos comprar. O que a gente precisa comprar? Dinheiro. Então o que a gente faz? A gente faz uma nova emissão, capta esse dinheiro no mercado, vende cotas, pega esse dinheiro das cotas, compra os terrenos e seremos felizes para sempre. O banco BTG, através do fundo BTLG, ele está querendo vender para a gente três imóveis, que é a Itambé, a Magna, a Cerati, na verdade 4. Então ele tinha o da Volkswagen, aí chegou o BTG querendo vender esse daqui, tudo pela bagatela de 160 milhões, se eu não me engano. Então era o valor que eles iam ter que emitir de papéis para conseguir pagar tudo e alugar. O fundo não gostou. Por que o fundo não gostou? Porque na época avaliadores profissionais avaliaram esses 4 imóveis em X e o BTG estava tentando empurrar esses 4 imóveis para o fundo por X mais 20, X mais alguma coisa assim, um prêmio alto. E aí foi o que eu conversei com vocês no vídeo anterior sobre FIIs. Cara, você construir um galpão logístico desse no meio do nada, com uma capacidade X para uma determinada empresa, e depois você sair procurando inquilino no mercado é uma coisa. Quando você faz imóveis que já estão alugados, que já estão em funcionamento, que empresas dependem desses galpões para manterem as suas operações, cara, o aluguel aqui ele pode ser caro, mas você construir um outro galpão desse em outro lugar
e reproduzir toda a infraestrutura que você tem aqui em outro lugar não é uma coisa fácil. Então, a menos que a Itambé, a menos que a Cerati, a menos que essas empresas tenham grandes problemas operacionais, eu acho muito difícil elas não quererem renovar esses contratos. Se você fosse dono desse galpão aqui, se você fosse dono disso daqui, você ia querer mudar uma fábrica de lugar, por exemplo, só porque você encontrou um aluguel mais barato em algum outro lugar? É difícil você pensar dessa forma. Então, eu acredito que um galpão logístico com inquilinos que já estão estáveis, estão satisfeitos, estão bem acordados e que são adimplentes, eu acho que ele merece esse prêmio. Então eu não tenho nada contra pagar mais caro, desde que o rendimento desse investimento se justifique. Só que não foi só isso que deu errado com o fundo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi quando eles precisavam fazer as emissões, o que aconteceu com todo o mercado imobiliário. Todo o mercado imobiliário, porque aí a gente está chegando aqui, esse fundo é novo. E é por isso que ele é arriscado, e é por isso que você tem que ter medo, é por isso que você tem que ter pé atrás. Não é um fundo de 10 anos. Isso daqui não é um fundo de 10 anos que você tem um histórico longo. Essa gestora, nesse fundo, ela tem só esse tempo aqui. Ela é extremamente recente. Ó, isso daqui é o máximo que eles vão. Eles abriram em agosto de 2021. Então, o quanto você pode confiar nesse fundo, o quanto você pode confiar nessa gestão, só vai de acordo com o seu julgamento, aquela percepção que você é capaz de ter. Mas você não tem garantias de que esse fundo vai dar certo. A única coisa que você sabe é que quando eles mais precisaram, quando eles fecharam o compromisso de compra e eles foram para o mercado fazer as emissões, todos os fundos eles despencaram. Por quê? Porque aqui a coisa estava ficando cada vez pior, porque a Selic estava disparando cada vez mais. A nossa Selic subiu muito rápido. Você não viu isso acontecendo. E quando a Selic subiu muito rápido, com a pandemia que ainda não tinha ido embora, com um ano de eleição vindo, com a inflação disparando, o que todo mundo decidiu fazer? A grande maioria das pessoas tirou dinheiro de fundos imobiliários e levou para a Selic. Numa época em que está todo mundo indo para a Selic, os fundos eles ficam disputando entre si aqueles que sobram. E o que aconteceu? Muita gente que olhava para um fundo desse, falando, porra, os caras estão comprando imóveis sem dinheiro, não fizeram nem a captação ainda. Essa emissão vai dar merda. Por quê? Porque o preço da cota vai cair e eu vou ser diluído. Então eu que eu sou dono, eu vou sair desse fundo o mais rápido possível para não ser diluído. Você vai ter que entender os vídeos anteriores para entender o que eu estou falando. Se o preço da cota tivesse em R$100, porque o valor patrimonial é R$100, a empresa emitiria títulos de R$100 por R$100 e ficaria maravilhosamente bem. Só que se no mercado secundário o título está valendo 67, não adianta uma empresa querer fazer um título de 100 para captar 100, porque ela não vende por 100, porque no mercado secundário estão vendendo o título de 100 por 67. Logo, se a empresa quiser conseguir vender o título dela na emissão, ela vai ter que oferecer por 67. Se ela oferecer por 67 um papel que vale 100, o cara que pagou 100, ele vai se ferrar. Por quê? Porque você está diluindo o valor patrimonial. Tudo bem que você tinha uma cota de 100 e o outro que entrou agora também vai ter uma cota de 100, só que se você pagou 100 e ele pagou 67, na verdade vocês dois juntos pagaram 167, vocês dois juntos agora tem 80 e pouquinho, só que ele pagou menos do que você e você se fudeu nessa história. É por isso que emissão em época de queda de cotação deixa todo mundo desesperado. Só que esse fundo, ele deu o azar grande, o azar maior. Ele, assim, sabe quando você acorda tudo, absolutamente tudo dá errado naquele seu dia, porque o pior que pode acontecer com você acontece? Então, esse fundo, numa movimentação audaciosa, no momento errado, comprou 4 imóveis, não tinha dinheiro, não podia fazer captação, já estava com o negócio assinado, e aí todo mundo se apavorou. Então, todo mundo olhou para essa gestora, e falou assim, vai tomar no cu, bando de cara burro. Por quê? Porque os caras, primeiro, lançam um fundo novo numa época de crise, compram imóveis sem dinheiro, pagando 20% mais caro do que o avaliador julgou ser justo, e agora está com uma dívida de 150 milhões, de 168 milhões para pagar, e ele não sabe como que ele vai fazer isso, com um aluguel que não vai ser. Ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, e eu não sei de onde que esse cara vai tirar dinheiro. Ou seja, esse fundo é bomba e eu vou me livrar dele. Se eu tivesse comprado por R$100, eu ia ter feito o quê? Ia ter rasgado o... né? Você ia querer cortar os pulsos, rasgar o cu de raiva desse fundo? Ia.
Só que aí o que você tem que fazer? Tem que esperar para ver no que vai dar. As pessoas quiseram esperar para ver no que vai dar? Não. Então, assim, nessa época, vender por 80, eu imagino que, ok, vender por 70, eu imagino um movimento meio arriscado. Agora, por 50 já era demais, porque aí você está partindo do pressuposto de que o fundo, com essa dívida dele, ele passou a valer exatamente metade do dinheiro que ele tinha antes. E nessa época não dava para saber realmente o que esses caras iam fazer. Você precisava escutar os caras falando para ver o que passava pela cabeça deles. Só que a gestão desse fundo sempre me impressionou, porque pareceram sempre pessoas muito conhecedoras do mercado e muito seguras daquilo que estavam fazendo. Pode ser um teatro para me enganar? Pode. Só que ao longo do tempo, o controle deles tem se provado, para mim, de fato eficiente. Aí quando você olha para essa área bruta locável do fundo, você vê que eles têm esses... a situação deles hoje é essa daqui. Se você pegar todos os imóveis dele, vale 246 mil, só que eles têm 150 para pagar, tem dívida, e aí o que sobra é isso daqui. Então, eles têm obrigações financeiras para pagar, e o patrimônio líquido, se você pegar tudo que os terrenos valem, menos tudo que eles têm de dívida, 97. Se você dividir, vai dar mais ou menos os 86, que é esse nível aqui, ó. Se você pegar, vai dar esse valor aqui, que provavelmente vai cair para cá. Eles foram muito habilidosos no sentido de postergar esse pagamento. Então, assim, a compra ela foi feita aqui atrás, e aí o BTLG falou assim, ó, a gente não quer ferrar vocês, a gente não quer tornar o fundo inviável, a gente adia o pagamento, e aí não teve multa. O pessoal do BTLG ficou puto, porque afinal de contas o fundo ele começou a fazer caridade com o dinheiro dos cotistas. O MLG se beneficiou disso e ele não estava pagando uma multa enorme, mesmo sem uma resolução. Eles estenderam a data do pagamento da dívida, que ficou para 15 de março. E aí, durante todo esse tempo, tem sido uma grande tensão. E aqui, por volta de R$51, eu comecei a comprar. Comecei a comprar porque eu falei, olha, eles têm um problema grande para resolver, não sei se eles conseguirão, só que eu acho que a resolução que eles encontrarem não vai ser pior do que 50% de perda. Os caras não vão perder 50% do dinheiro, eles vão perder uns 20% do fundo. Se eles perderem uns 25% do fundo, eu vou ficar triste pra caralho, mas eu comprei por metade do preço. Então, o fundo é bom? Não, ele é uma bosta. Ele valia 100. Ele pode ser tão ruim ao ponto de valer 75 na minha cabeça. Mas, porra, eu tô comprando por 50. Então, do que eu tô reclamando? O fundo é bom. Eles podem fazer cagada de novo? Pode. Só que, sabe o tipo de cagada que você olha assim e fala, puta que pariu, foi mirim, mas só é mirim porque eu consigo olhar pro passado? Só é mirim porque eu consigo olhar pro passado? Olha, imagina que um cara que fechou uma escola online e abriu uma escola física em fevereiro de 2021. Você acha esse cara inteligente? Não, esse cara é um imbecil, porque ele tinha uma escola online que ele vendeu com toda a base de alunos dele. Aí ele foi lá e comprou uma escola física. O que aconteceu um mês depois? Uma pandemia. Aí o cara, ele perdeu a escola online dele e faliu a escola física porque ninguém foi lá fazer inglês na escola do cara. Esse cara é burro pra caralho. Por que você sabe que ele é burro? Porque você sabe que a pandemia aconteceu um mês depois. Você tá vendo que quando você olha para trás é tudo fácil e é tudo evidente? Mas aí eu olho para a movimentação dos caras e eu falo assim, olha, o mercado imobiliário nessa época que ele estava em recuperação, ninguém sabia que em novembro ia dar o que deu. Então eu falo, esse é o tipo de cagada que eu poderia ter feito, e se eu tivesse feito uma cagada desse tamanho, eu não teria a habilidade, a maestria de sair dessa enrascada da maneira como eu meti, como esse Caldeiras aí saiu. E eu tô falando desse cara de graça, eu não tô ganhando dele, eu não sou amigo do cara, eu só simplesmente acompanho o trabalho do cara e eu falo, puta, realmente o cara é um profissional, porque ele realmente pegou um abacaxi, ele realmente pegou uma bomba e conseguiu sair vivo, porque eu não conseguiria sair vivo dessa situação em que ele se meteu. Então ele adiou o pagamento da dívida e ele tinha esse problema para resolver com o fundo. E aí, aparentemente, eles chegaram a uma solução. E aí saiu num fato relevante
não do BTL, do MGLG, mas do vendedor do BTLG. Eles falaram o seguinte: a base do BTLG já estava incomodada com o MGLG. A base do, vamos falar vendedor e comprador que fica mais fácil. A base de cotistas do vendedor já estava puto com a base do comprador. Quer dizer, com a base do comprador não, com o próprio fundo deles. Por quê? Porque o vendedor ele estava facilitando demais para o comprador. Os caras falaram assim: ah, você não consegue pagar? Beleza, dia aí a gente vê como fica. E o povo do vendedor, do fundo do vendedor tava falando: caralho, cadê o dinheiro? E vocês vão ficar fazendo caridade com a nossa grana aí até quando? Vocês têm que multar os caras, vocês têm que pegar terreno de volta, vocês têm que emitir CRI para ele. Quer dizer, eles têm que emitir CRI e pagar o fundo, porque esse dinheiro é nosso. Bom, os caras foram lá, eles pegaram uma securitizadora, eles se reuniram e decidiram o seguinte: eram 4 imóveis, certo? Era Itambé, Magna, Cerati, Supermarket. O que eles vão fazer? Eles vão devolver esse terreno aqui para o BTG e usar como pagamento da dívida que eles tinham que pagar. E vão pagar mais uma multa de 5 milhões de reais. Ou seja, esse fundo aqui, dos 4 imóveis que ele comprou e não tinha dinheiro para pagar, ele já perdeu um. Ele vai ficar com uma dívida para pagar os outros 3 e vai ter que pagar 5 milhões. O pessoal do BTLG, do fundo vendedor, tá dando pulo. Por quê? Porque os caras vão receber 2 e pouco aí de ganho nessa operação. Os caras vão embolsar uma grana aí, 2 e pouco já receberam, vai receber mais um tanto, vai dar mais de 5. Então os caras estão pulando de alegria porque para eles está resolvido. Ou seja, o comprador não fodeu com o fundo vendedor. A pergunta é: será que ele se fodeu? Será que ele se lascou? Ainda não temos certeza, porque nós não temos um relatório completo de como que vai ser o pagamento dessas dívidas dada a receita. Isso daí vai ficar mais claro quando eles fizerem uma divulgação pública, que eu estou ansioso, e no próximo relatório deles, que eu também estou ansioso. Porém, quando você lê o relatório deles e vê qual que foi a transição feita de fato, eles devolveram ao supermercado, sim, só que eles pegaram a totalidade dos outros imóveis. O aluguel da Volkswagen foi corrigido e obras de melhoria num dos galpões estão sendo concluídos, de forma que eles também vão aumentar o custo dos aluguéis. E aí eu comecei a fazer umas contas aqui e eu comecei a achar super interessante, porque dá uma olhada nesses 5 imóveis que eles tinham e o supermarket eles perderam, eles literalmente perderam. Só que quando você vai ver a área bruta alocável do supermercado é 23% do fundo. Se você bate o olho no susto aqui, você fala: puta que pariu, o fundo perdeu 23% da sua área bruta alocável e ainda vai ter que emitir um CRI, ainda vai ter que pagar mais 30 milhões aí, mais 5 milhões de multa, então esse fundo vai falir, ele não vai conseguir pagar as dívidas dele. Só que não, porque quando você pega essa área bruta alocável de 17.244 e multiplica pelo aluguel do fundo, você percebe que o aluguel desse terreno aqui, ele é o mais barato de todos os aluguéis que existem. Então, esse imóvel que o MGLG perdeu, ele representa só isso de renda para o fundo todo. Quando você pega o terreno da Volkswagen, por exemplo, você tem que pegar uma área bruta alocável de 23 mil metros quadrados e você multiplica por 23,17, sendo que eles anunciaram que houve uma correção no preço dos aluguéis. Então, o valor reajustado da Volkswagen, o valor ele foi reajustado em 17,79%, e isso vai impactar 9 centavos na cota, enquanto eles têm uma outra obra terminando que vai aumentar 3 centavos na cota também. Quando você para pensar nisso, você percebe que a receita do fundo ela vai aumentar muito, apesar deles terem perdido um terreno. E que os imóveis da Magna e da Cerati, a venda vai ser concluída e eles serão donos de 100% da área alocável dos imóveis. Por quê? Porque o fundo estava com 45% da Magna e estava com 45% da Cerati. O que aconteceu? Agora eles vão ter 100% dessa área e eles vão poder alugar 10 mil metros quadrados pelo preço de R$13,80. Vocês estão percebendo que assim, o ganho que eles vão ter de área alocável e o ganho que eles vão ter do rendimento pelo preço do metro quadrado, ele vai compensar a perda do grupo supermarket? E aí você pensa assim: nossa, então o rendimento vai aumentar muito. Não, porque agora eles emitiram um outro CRI com taxas que não são as melhores, mas também não são as piores. Ficou bom para o BTLG e ficou bom para o fundo também.
É como se o vendedor e o comprador fossem de fato amigos e eles quisessem chegar num valor que fosse justificável para os dois lados. Eles queriam que fosse justificável para o fundo vendedor, e foi. E eles queriam que fosse justificável para o grupo comprador, e também foi. Foi realmente uma solução inteligente, pensada para resolver o problema do fundo. O que significa que as obrigações aqui elas vão subir um pouco disso, e o aumento da renda do fundo talvez vá garantir o carrego dessa dívida. E por que eu falo talvez? Porque o MGLG ainda não se pronunciou em relação a isso. Se ficar provado que o carrego da dívida vai ser bom, que o aumento da renda dos aluguéis vai pagar o novo CRI, os novos financiamentos e os pagamentos que eles têm que fazer, e eles vão conseguir manter a renda que eles têm mantido até hoje, esse fundo é uma das melhores oportunidades do mercado. Agora, se o preço da dívida ele for muito caro e começar a diluir o patrimônio do fundo com pagamento de juros, porque a dívida é muito grande, porque a alavancagem está muito alta, aí a gente vai ter um outro problema. E quando você pensa que 150 milhões num fundo de 246 milhões é muita coisa, mas aí calma, porque a gente tem o valor dos 55% de 2 imóveis para ser colocado aqui. Então, esse valor aqui ele vai subir, porque agora você tem mais 55% de 2 grandes imóveis, que são muito bem avaliados e que valem muito mais do que o supermercado. Só que esse valor patrimonial não necessariamente vai erguer o patrimônio líquido, porque você vai ter que jogar os novos CRIs que foram emitidos aqui dentro. Portanto, eu não tenho como dizer para você se esse fundo aqui é bom ou não hoje. Eu tenho que dizer que ele foi uma aposta minha no passado e que eu vou saber o resultado da minha aposta quando o próximo relatório do carrego dessa dívida for revelado. O que eu, Fausto, penso pelas percepções que eu tive desse fundo até agora e pelas informações que eu tenho aqui até agora. Eu acho que o carrego dessa dívida vai ser positivo. Eu acho que o fundo ele vai manter esse rendimento que ele está prometendo aqui. Ele está dizendo para os próximos meses, não significa para sempre. Ele está prometendo que nos próximos meses o rendimento do fundo ele vai ser algo entre 60 e 65 centavos, porque em maio vai terminar uma outra obra e o valor do aluguel também vai subir um pouco. E quando eu olho para o vencimento desses aluguéis e quando eu olho para os clientes desses imóveis que tem aqui, eu consigo pensar que nenhum desses clientes aqui vai embora tão cedo, que assim como a Volkswagen, os outros vão aceitar reajuste de aluguel, que eles vão se perpetuar e que o carrego dessa dívida vai ser feito. E daqui 30 anos, quando eu for deixar esse fundo para a Lana, ela vai ter um fundo com esses 5 imóveis. É claro que muita coisa vai mudar, muita água vai rolar, as coisas elas não são imutáveis. Mas o dia que essa dívida acabar, ela vai ter só rendimento de aluguel, e o fundo ele já vai ter se corrigido pela inflação, ele vai ter o ganho de valorização ao longo do tempo, e aí eu vou ter pago R$150 numa coisa que daqui a uns 30 anos talvez valha uns 400, 500. Posso me ferrar? O preço dessa cota pode cair ainda mais? Pode. Inclusive, isso daqui sendo lançado como fato relevante, a empresa dizendo que devolveu o supermercado no Rio de Janeiro, a empresa admitindo que emitiu CRIs da ordem de 40 milhões, que vai pagar uma multa de 5 milhões, pode fazer com que as pessoas desanimem a partir de agora e comecem a punir o fundo em cima desse preço que ele tem hoje. E isso seria, no mínimo, inusitado, né? Porque a Lana fica brincando com o meu mouse e aí eu não consigo controlar. Dê uma olhada aqui. Esse fundo ele já foi punido em tudo que ele podia ter sido punido. Por ter perdido aí uns 15, 20% do valor do fundo, ele já está valendo metade do que ele vale agora. E as pessoas acostumaram com esse preço agora, e agora está saindo um monte de má notícia aqui, que o mercado pode interpretar como ruim a partir de agora. E se isso for verdade, o que pode acontecer? O preço dessa cota ele pode cair no mercado ainda mais. Então, se esse preço aqui ele continuar caindo, talvez ele se torne mais atraente ainda para que você aposte nele, porque ele pode ter uma recuperação grande ao longo do tempo. Agora, num guidance de 60 centavos, numa cota de 49, você está tendo 1,2 no fundo de tijolo. Quais são os seus riscos de descobrir que eles não vão conseguir pagar 60 centavos mais? Que vai cair porque eles têm dívida para pagar e porque eles estão com problemas de liquidez.
Por quanto tempo? Em que condições? Né? E se cair para uns 40 centavos isso daqui, será que esse dividend yield aqui está aceitável para um fundo de tijolo? Agora, você fala, nossa, Fausto, você coloca de uma maneira em que a coisa ela é realmente maravilhosa, em que eu não posso perder a oportunidade de abraçar esse fundo. Lembre-se também que você está comprando um fundo só de 115 milhões, é diferente de você pegar um fundo de 3 bilhões aí, que está pulverizado no Brasil inteiro, e que você está completamente dependente só de 5 clientes. 4, né, na verdade, porque esse supermarket ele vai sumir. Então, serão só 4 imóveis, e se acontece alguma coisa com a rede de abastecimento da Volks, por exemplo, se o cenário ele complica num ponto em que alguma dessas empresas aqui ela decide encerrar as operações, aí sim você pode ter uma perda violenta de rendimento, e se a Volkswagen não quiser mais alugar esse fundo aqui, quem é que vai alugar? Então, tudo isso tem que ser pensado. Quando você vai investir no fundo imobiliário, a pergunta que você faz não é se você investe em fundo, é se você conhece o suficiente todos os imóveis, toda a operação e o gestor e a administração para ver se você acha que vale a pena investir nele. Pelo amor de Deus. Análise gráfica, se o cara tentar te vender análise gráfica de um negócio desse daqui, você manda o cara tomar no cu, porque ele está te chamando de otário. Você tem que conhecer o produto e você tem que saber analisar o risco e ver se você está disposto a corrê-lo. Porque se você me compra esse negócio daqui e daqui 6 meses a Volkswagen sai, eu não quero que você me venha chorando falando eu comprei um negócio influenciado por você e agora os caras não querem me pagar aluguel. Porque não vai ter inquilino lá para te pagar aluguel e você tem que saber desse risco que você corre. Mas isso você faz quando você vai comprar uma casa na sua rua para alugar para alguém, quando você vai comprar um barraco, quando você vai comprar uma sala comercial, você tem que estar ciente dos riscos que você corre e do quanto você está sujeito à oferta e demanda de mercado. Vocês estão entendendo que o que eu estou falando para vocês aqui não é sobre comprar este fundo, é sobre como analisar um fundo? Então, escolha o seu e veja se você consegue falar ou entender com, no mínimo, esse tanto de profundidade, porque aí você vai ver se investimento em fundo imobiliário para você é bom ou não. Aí você pode dizer, porra, eu não tenho saco para isso, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que jogar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que viver a minha vida. Eu não gosto de ficar acompanhando. Então, sei lá, paga uma consultoria para fazer esse estudo para você, ou então segue a call daquele youtuber, mas aí depois não reclama quando ele ganhar dinheiro e você não. Nossa, que salto, né? Desculpa, eu fui meio desnecessário agora. Mas do fundo do coração espero que seja útil e um grande abraço para vocês.